Boa noite, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Voltei um dos livros mais notáveis da literatura mediúnica, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, traz a assinatura de Irmão Jacó, pseudônimo adotado por Frederico Figner, que durante vários anos foi diretor da Federação Espírita Brasileira. O valor do livro está no fato de que ele nos oferece a experiência de um companheiro de ideal, que na Terra foi espírita, convicto e participante, dedicando à doutrina boa parte de sua existência. O Espiritismo, diz ele, não foi para mim uma simples crença religiosa, era o clima que minha alma respirava, constituía elemento integrante de meu próprio ser. E reporta-se ao Espiritismo como o abençoado beabá da vida espiritual, porquanto, não obstante os problemas relacionados com a adaptação à vida além-túmulo, ele pudera efetuar a grande transição entre a vida física e a espiritual, sem perturbações maiores, o que não acontece com o homem comum, que geralmente retorna à espiritualidade, totalmente inconsciente de sua nova situação. Todavia, uma dolorosa surpresa o aguardava, o reconhecimento íntimo de que na Terra, como acontece com a maior parte dos religiosos, ele fora muito mais um apaixonado pela ideia elevada do que propriamente realizador dela no mundo. Visitar enfermos, atender a necessitados, participar de obras filantrópicas e centros espíritas, escrever artigos e livros, mas de retorno à vida espiritual, não obstante o carinho, o zelo de familiares e amigos desencarnados, ele sentia-se intimamente intranquilo, quase infeliz, por perceber agora que na Terra, se praticar o bem, estivera longe de ser bom. Isso é, faltar-lhe, como a quase toda a gente, o empenho de superar tendências inferiores não compatíveis com as ideias religiosas esposadas. O seu próprio trabalho na seara espírita, particularmente de doutrinação de espíritos obsessores, a que tanto se afeiçoara, fora prejudicado pelo seu descuido em relação ao trabalho maior de sua própria renovação. Isso lhe foi demonstrado de forma dramática algum tempo após o seu desencarne, quando, já adaptado à vida espiritual e tentando iniciar um trabalho socorrista, aproximou-se de um rapaz, alcoólatra inveterado, perseguido por agressivo espírito obsessor. O rapaz já fora objeto dos esforços de Figner. Quando encarnado, ele conversara com o obsessor, utilizando-se de um médium. Voltavam a defrontar-se, desta feita sem a necessidade de intermediários. Eram ambos espíritos desencarnados. Meu irmão, diz Figner, emocionado, não se dispõe você a auxiliar esse pobre alcoólatra já de si tão infeliz? Ao que responde agressivo o espírito obsessor: e você, mesmo depois de morto, não desiste de apoquentar os outros? Não desisto, porque quero ser seu amigo e conduzir seu espírito da sombra para a luz. Que luz? Diz sorridente e irônico o espírito. Não vejo luz nenhuma, é muito atrevimento seu pretender dar-me o que não possui. Figner aborrece-se com o espírito obsessor e desejaria interromper o incômodo diálogo, mas tem ao lado um benfeitor espiritual. Sem desejar contrariá-lo, controla-se e diz: você tem razão, mas eu estou trabalhando, estou lutando contra as minhas imperfeições, à espera de que o Senhor
me ilumine a alma. Aprendi no mundo que fora da caridade não há salvação. Em nome dela, meu irmão, eu lhe pergunto, não julga você nosso dever ajudar esse pobre alcoólatra? Você que lhe explora o vício, não se compadece de sua família que sofre privações angustiantes? Ora, ora, diz o obsessor, quem vem me falar em caridade? Logo você que no mundo estimava profundamente os próprios haveres e amealhou uma enorme fortuna. Não se esqueça, entretanto, diz Figner, que os meus bens materiais foram adquiridos à custa do meu próprio esforço, no trabalho digno e honrado, sem prejudicar a ninguém, e já os restituí de consciência tranquila aos patrimônios divinos. Restituiu não, diz o obsessor, deixou. Não podia trazê-los para cá. E saiba que não vejo em você nenhuma autoridade para me doutrinar. Você sempre foi um homem voluntarioso, agressivo, em sua casa era rei, a sua palavra era de ordem. Muitas vezes eu e meus companheiros o ouvíamos lá no centro espírita, onde você falava em compaixão, tolerância, paciência, mansuetude, e depois o acompanhávamos lá fora e verificávamos que você estava muito longe de viver consoante os próprios princípios. Figner reconhece ainda uma vez que o obsessor, não obstante a sua agressividade, estava certo e se propõe a mudar, diz do seu empenho em mudar o seu roteiro, a sua maneira de ser. Muito bem, diz o obsessor. Então você assemelha-se ao médico que precisa primeiro aprender a cuidar de si mesmo para depois cuidar dos outros. Ora, não me fale em bondade, porque você está longe, muito longe, de ser bom. O diálogo prossegue infrutífero. E Figner reconhece que, assim como os homens são julgados pelas suas obras, os pregadores e doutrinadores de todos os matizes são julgados pelas próprias lições que deixaram de cumprir. E adverte Figner, dirigindo-se aos espíritas: cuidado, meus irmãos, não se creiam quites com a lei por atenderem a pequeninos deveres de solidariedade humana, nem habilitados ao paraíso por merecerem a manifesta proteção de um benfeitor espiritual. Ajudem a si mesmos no cumprimento de suas obrigações evangélicas. Façam o possível em favor da própria renovação. Falo-lhes hoje com a experiência mais dilatada. Após longos anos nas lides da doutrina espírita, vejo-me na condição do aprendiz, às voltas com as primeiras lições não observadas, a fim de não ser o servo inútil ou o companheiro inadequado. Guardem a certeza de que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é simplesmente um repositório de belas lições que façam o deleite de nossas reuniões doutrinárias. Ele é código da vida universal, cujos princípios jamais serão negados impunemente. O livro Voltei representa uma severa advertência à consciência espírita, demonstrando que o nosso empenho pela melhoria do mundo, quando atrelados à religião, é respeitável e digno, mas jamais ultrapassaremos estreitos limites, enquanto não envidarmos idêntico esforço no empenho em favor de nossa própria renovação. A doutrina espírita impõe essa renovação. Aprendemos com o Espiritismo que é fundamental que busquemos a nossa renovação. Quando deixamos de lutar contra nós mesmos, quando caímos naquilo que se chama de amornamento da crença, quando permitimos uma coexistência pacífica entre o que temos de bom e o que temos de mal, entramos em ritmo de marca-passo espiritual, adiando indefinidamente as realizações mais nobres. Por isso Allan Kardec
enfatiza a necessidade de nossa renovação ao proclamar: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empregue no sentido de domar as suas paixões. O assunto, meus amigos, é muito sério. Tão sério que Jesus proclama taxativamente: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, e sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão no último dia: Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não realizamos prodígios? E eu lhes direi: pois eu nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, ó vós que praticais a iniquidade. Talvez que o problema maior em se tratando de nossa adequação aos princípios espíritas cristãos esteja na superficialidade com que abordamos o assunto. Ouvimos dizer nas reuniões doutrinárias, nas leituras, quanto à necessidade da reforma íntima, da superação das nossas mazelas, de nossa adequação ao Evangelho. Mas não nos detemos devidamente sobre o assunto, de modo a transferi-lo da simples noção para a conscientização. No capítulo de nossa reforma íntima, assemelhamos-nos ainda ao fumante inveterado, que já ouviu 1000 informações quanto aos malefícios do cigarro, mas ele continua a fumar, porque não parou nunca para pensar na sua condição de suicida inconsciente, de alguém que está destruindo o próprio corpo com o seu vício. Por outro lado, não há, da parte dos pregadores, de expositores de doutrina espírita, o empenho maior em demonstrar as implicações doutrinárias do conhecimento, as implicações morais do conhecimento doutrinário. Há muita preocupação com a divulgação, com a prática da caridade, o exercício da mediunidade, a pureza doutrinária, sem se levar em consideração de que nada de mais efetivo será realizado em termos de doutrina espírita, enquanto os espíritas não se ajustarem aos seus padrões éticos e morais. A base fundamental sobre a qual devem ser erigidas as realizações mais nobres do espiritismo, hoje e sempre, é o nosso comportamento. Não há outra maneira de demonstrarmos a excelência dos princípios espíritas, senão colocando-os em prática em nossa própria vida. Procurando demonstrar como a abordagem mais efetiva de um tema pode nos conscientizar sobre uma falha de comportamento, vamos abordar nesta noite um tema de renovação, partindo de algumas afirmativas de Jesus no Sermão da Montanha, que é, por excelência, o código da vida universal, o manancial inestanque de bênçãos. Diz Jesus no capítulo 5 das Anotações de Mateus: tendes ouvido o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que não jureis de forma alguma, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o descanso de seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Não jurareis tampouco pela vossa cabeça, porquanto não podeis tornar branco ou preto um só dos fios de vosso cabelo. Limitai-vos a dizer sim, sim, não, não. O que disso passar procede do maligno. O segundo mandamento da tábua da lei recebida por Moisés no Monte Sinai determinava que os judeus não deveriam evocar em vão o nome de Deus. Um outro dispositivo determinava que toda promessa feita em nome de Deus deveria ser rigorosamente cumprida. Ora, na impossibilidade de evocar a divindade em suas promessas e juramentos,
os judeus começaram a usar substitutivos, jurando pelo céu, pela terra, por Moisés, pelos profetas. Jesus taxativamente fala que não devemos jurar de forma alguma, porque tudo no universo é obra de Deus. Se jurarmos por alguém ou por alguma coisa, indiretamente estaremos usando o seu nome. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não, diz Jesus. Isto significa que as nossas afirmativas devem ser sempre verdadeiras. O fato de alguém colocar em dúvida o que dizemos significa que nem sempre dizemos a verdade. E quando o indivíduo se habitua à mentira, nem mesmo os seus juramentos podem valer de alguma coisa, porquanto para ele torna-se muito fácil evocar a terra e o céu para dar força de verdade às suas mentiras. Eu juro pela alma de minha mãe, que estava trabalhando, atendendo a problemas de serviço, diz o marido infiel à esposa desconfiada. Um juramento capaz de fazer tremer a sua mãe na sepultura, porquanto ele estava numa farra com os amigos. As pessoas mentem nas mais variadas situações e pelos mais variados motivos. Para não assumir responsabilidade por uma falta. Não, papai, diz o menino, não fui eu quem quebrou o seu vaso de estimação, foi o nosso Luluzinho que subiu sobre a mesa e o derrubou. Para disfarçar um vício. Não, mamãe, eu não gosto de cigarro, a senhora sabe que eu detesto o cigarro. Esse cheiro que a senhora sente de nicotina quando se aproxima de mim, estão nos meus cabelos, na minha roupa, lá na escola, todo mundo fuma e eu fico impregnado. Para justificar um atraso, desculpe, hein, chefe, o pneu de meu carro furou, o trânsito estava terrível. Para infringir um regulamento, olha, seu guarda, eu sei que é proibido estacionar aqui, mas por favor, eu vou correndo ali comprar remédio para minha mãe que está doente. Para justificar uma omissão, mas é claro que eu respondi a sua carta, você não recebeu a resposta? Ah, esse correio está cada vez pior. Para livrar-se de alguém, fulano está me procurando, não quero conversar com ele, diga simplesmente que não estou. No fundo, todas as mentiras e todos os mentirosos identificam-se numa causa comum: imaturidade. É a imaturidade que leva o indivíduo a mentir para não assumir responsabilidade para resolver os seus problemas. O povo brasileiro, diga-se de passagem, não obstante a sua índole fraterna e boa, é profundamente imaturo neste particular, sempre pronto a infringir os regulamentos, a burlar as leis, em iniciativas que a sabedoria popular denomina o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro quase sempre é uma mentira que nós passamos em alguém. Mas antes de constituir característica de um povo ou de uma raça, a mentira exprime uma condição do espírito humano, no estágio em que nos encontramos. Tanto que o profeta Isaías diz taxativamente que todas as criaturas humanas são mentirosas. Por isso a mentira está disseminada, infelizmente, no meio social, gerando alguns dos piores males em sociedade. Filhos diletos da mentira, instrumentos de autoafirmação social e profissional, nós temos a bajulação, a calúnia, a demagogia, a hipocrisia, a maledicência. A bajulação é a arte de prosperar, social ou profissionalmente, incensando a vaidade daqueles que estão em posição de destaque. Esses ficam sabendo que a bajulação, quando perdem os seus cargos, juntamente com eles perdem amigos e admiradores. A calúnia é a mentira insidiosa, usada como um punhal, a destruir reputações, a comprometer existências. A ação da calúnia é devastadora, é um verdadeiro assassinato moral. A própria justiça humana é com frequência envolvida por suas garras sinistras. Sócrates, condenado a beber cicuta,
sob a alegação de que corrompia a mocidade ateniense. Jesus, condenado à cruz sob a alegação de que pretendia destruir o culto estabelecido, são dois exemplos típicos da ação nefasta da calúnia a demonstrar que nem mesmo as personalidades mais ilustres da humanidade estão livres de suas garras sinistras. A demagogia é a arte de prosperar politicamente, envolvendo não a alguém ou alguns, mas a todo um povo. Os grandes tiranos são invariavelmente incríveis mentirosos, sempre prontos a envolver os incautos na sua falácia. Exemplo típico de demagogia nós temos em Adolfo Hitler, a agitar a bandeira do arianismo, a proclamar a superioridade, a grandeza da raça alemã, que deveria dominar o mundo por 1000 anos. Perto de 60 milhões de pessoas morreram nessa gigantesca hecatombe que foi a Segunda Guerra Mundial, porque todo um povo acreditou nessa louca mentira. A hipocrisia é a arte da simulação, em que o cidadão procura parecer o que ele não é. Na atividade religiosa chama-se farisaísmo. Os fariseus constituíam ao tempo de Jesus uma casta poderosa e influente. Fiéis cumpridores do culto estabelecido mentiam com muita propriedade, simulavam virtudes que não possuíam. Por isso, eram tidos por homens extremamente virtuosos, muito benquistos pelo povo. Jesus os chamava de sepulcros caiados, túmulos brancos por fora, cheios de podridão por dentro. É uma imagem forte, mas real. Não há nada mais lamentável do que a falsa religiosidade. A maledicência é a mentira veiculada sem compromisso, assim como quem vende pelo preço que comprou. Jamais encontraremos o autor de uma maledicência. Ele está sempre transmitindo alguma coisa que lhe contaram. Um dos aspectos mais lamentáveis da vida social é o prazer mórbido que as pessoas têm em comentar a vida alheia, detendo-se em seus aspectos supostamente menos virtuosos. É uma espécie de autoafirmação às avessas. Ao invés de um indivíduo autoafirmar-se pelo que é, ele procura fazê-lo pelo que os outros não são. Por isso a maledicência, ela costuma disseminar-se com a rapidez de um raio. E como segundo o velho ditado, quem conta um conto sempre aumenta um ponto, começa assim: não, a fulana sai muito de casa. E termina assim: a fulana está traindo o seu marido. Em outros aspectos da vida social, nós vemos a mentira entranhada. Não é nenhuma novidade que alguns dos melhores propagandistas e vendedores dos produtos de consumo são incríveis mentirosos, sempre prontos a envolver os incautos na sua falácia. Neste aspecto, a rainha do engodo é a televisão, que, montada sobre objetivos mercantilistas, condiciona nossos hábitos, nossa maneira de viver, de vestir, enfim, a nossa vida. Ante a sutileza das imagens condicionantes, duvidosos produtos quanto à nutrição aparecem como fontes abundantes de saúde. Medicamentos quase inócuos surgem como panaceias capazes de resolver os mais variados problemas da saúde humana. Redes de lojas que exploram a bolsa do povo aparecem como o paraíso da economia. O pior, os comerciais do cigarro, em boa hora banidos aqui do Brasil, grande coisa, mas existem ainda em outros países, procurando convencer os incautos de que fumar dá status, torna o indivíduo atraente, viril, campeão do sucesso, capaz de desfrutar plenamente das benesses da vida. Entre para o mundo de Marlboro, dizia aquela propaganda famosa.
Entre para o mundo de Marlboro, uma propaganda onde apareciam prados verdejantes, cavalos magníficos, homens fortes, belos e viris, a fumar tranquilamente, passando a ideia de que fumar é tudo isso. Eu sempre digo que nessa propaganda faltava uma parelha de burros para simbolizar os incautos que caem nessa louca mentira. Falta aos nossos veículos de comunicação um princípio ético, moral, no sentido de transmitirem apenas aquilo que é certo, justo, verdadeiro. Isso é quase impossível acontecer na atual conjuntura, porquanto os meios e as metas deles todos é o dinheiro. Em clima de acirrada disputa, onde não há lugar para a ética, para a verdade. E porque vivemos nesse mundo onde impera a mentira, vivemos num mundo cheio de problemas, de dificuldades. Se nós procurarmos analisar um pouco a nossa vida, os nossos compromissos, aquilo que fazemos, vamos verificar que nós enfrentamos sempre muitas dificuldades e às vezes problemas sérios, simplesmente porque vivemos num mundo onde as pessoas mentem. Um exemplo típico das dificuldades, dos problemas relacionados com a mentira, é o famoso RG, o Registro Geral. Documento sempre exigido em qualquer iniciativa que envolva a nossa identidade, a nossa identificação. Não basta declinar o nosso nome, nacionalidade, naturalidade, filiação, data de nascimento. É preciso apresentar o documento, é preciso apresentar o RG para provar que estamos falando a verdade, porque muita gente costuma mentir com relação à própria identidade. Eu mesmo experimentei uma certa dificuldade em relação a esse assunto. Passei por um episódio muito curioso e que me deu muita atenção por eu não estar portando o famoso RG. Eu estava no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, isso há uns anos atrás, ia tomar a ponte aérea para o Rio de Janeiro, onde eu tinha uma palestra à noite. Apresentei no balcão ali do check-in a passagem e a atendente logo pediu: o senhor pode me dar o RG? Eu não o trazia comigo. Falei, mas para quê? Para o senhor se identificar. Mas está aí o meu nome na passagem. Mas como é que eu vou saber que o senhor é o senhor mesmo? Bem, minha filha, eu estou falando que eu sou eu mesmo. Está o meu nome aí, eu tenho um compromisso no Rio de Janeiro, não pode deixar... mas o senhor não vai poder viajar sem o RG. Mas eu tenho um compromisso, por favor, dê um jeito, eu não posso deixar de viajar. Há alguma alternativa, alguma coisa que eu possa fazer? Bom, o senhor pode encontrar alguém aí, seu conhecido, que venha aqui testemunhar que o senhor é o senhor mesmo. E esse cidadão vai ter que apresentar o RG? Claro, se ele não puder provar que ele é ele mesmo, como é que vai testemunhar que o senhor é o senhor mesmo? Fazia sentido, não? Fazia sentido. Comecei a procurar no saguão da ponte aérea o abençoado conhecido que tivesse o RG para testemunhar que eu era eu mesmo, depois de comprovar que ele era ele mesmo. Não encontrei. Voltei ao balcão, olha, eu não encontrei, então o senhor não vai poder viajar, mas por favor, eu tenho um compromisso. Olha, o senhor procure o DAC, Departamento de Aviação Civil. Fui lá, conversei com um oficial, expliquei o problema, que eu estava sem RG. Ele ficou admirado. Sabe que o senhor pode ir até preso por isso? Numa situação qualquer, o senhor tem que provar que o senhor é o senhor mesmo, o senhor vai preso. Bom, afastei-me prudentemente. Voltei lá para a ponte aérea. Pedi para falar com o gerente. Conversei longamente. Ele ficou admirado. Mas como o senhor faz uma viagem sem trazer o RG? Isso é uma temeridade. Mas esqueci. Desculpe, mas eu preciso viajar. Bom, para encurtar a conversa. Depois de marchas e contramarchas, o gerente da ponte aérea virou-se para mim e disse: bom, o senhor até que tem cara de honesto, eu vou acreditar que o senhor é o senhor mesmo. O senhor vai viajar, mas olhe, não esqueça mais o RG, porque o senhor pode complicar a sua vida. A partir de então, não saio mais na rua sem o abençoado RG. Para garantia. E fico pensando
como nós poderíamos viver bem melhor se pudéssemos eliminar do mundo a mentira. Eu não sei se todos os amigos aqui presentes já pensaram um pouco a respeito do assunto. Se nós pudéssemos eliminar a mentira do mundo, eliminaríamos praticamente o mal do mundo. Porque toda a mentira, todo o mal do mundo está associado à mentira. Sem a mentira, não haveria adultério. Como trair o cônjuge sem mentir para ele? Sem a mentira, não haveria assaltos. Como vender o produto do roubo sem mentir quanto à procedência? Sem a mentira, não haveria estelionatos. Como lesar alguém sem mentir para ele? Sem a mentira, não haveria comerciantes desonestos que prometem vender com um lucro mínimo que situa-se muito acima do razoável. Sem a mentira, não teríamos políticos venais que prometem tudo e não cumprem absolutamente nada, como infelizmente a gente está vendo acontecer no mundo todo e em particular no Brasil. Sem a mentira, haveria confiança entre as pessoas. Esse produto tão escasso hoje em dia, sem o qual a vida torna-se um fardo muito complicado, muito pesado. Em O Sucesso nas Relações Humanas, William Haley aborda os 4 níveis de comportamento que uma pessoa pode adotar em relação a outra: confiança, relativa confiança, suspeita e descrença. Vamos abordar esses 4 níveis contando 4 vezes uma mesma história, a ver até onde a mentira pode nos levar. Um homem chega em casa bem mais tarde do que de costume, após uma estafante jornada de trabalho que se prolongou até aquele horário. Não pôde avisar a esposa, porque o telefone da casa estava com defeito e o celular dela com a bateria descarregada. Entra em casa silenciosamente. Não obstante, ela percebe a sua presença. É você, Rogério? Sim, querida, sou eu. Em breves momentos, ela está a seu lado. O que houve? Por que demorou tanto a chegar? Eu estava preocupada. Ah, meu bem, estive trabalhando, atendendo a problemas do serviço. Ah, então você deve estar muito cansado. Vou preparar a refeição enquanto vai banhar-se. Temos aqui uma relação em nível de confiança. A esposa quis saber por que o marido demorou tanto a chegar. Ele disse que teve problemas no serviço. Ela se deu por satisfeita, ambos têm assuntos mais importantes de que tratar. Segundo nível, um homem chega em casa bem mais tarde do que de costume, após uma estafante jornada de trabalho que se prolongou até aquele horário. Não pôde avisar a esposa, porque o telefone da casa com defeito, o celular dela, bateria descarregada. Entra em casa silenciosamente. Não obstante, ela percebe a sua presença. É você, Rogério? Sim, querida, sou eu. Em breves momentos ela está a seu lado. O que houve? Por que demorou tanto a chegar? Eu estava preocupada. Ah, meu bem, eu estava atendendo a problemas de serviço. Fiquei até agora. Mas deve ter sido um problema muito sério, porque você nunca atrasou tanto? Sim, meu bem, realmente, um problema sério. Imagine, nós tínhamos uma semana para entregar o relatório da filial à matriz. De repente, recebemos um e-mail, que por sinal está aí na minha pasta, determinando que o relatório seja entregue amanhã sem falta. Imagine, nós tínhamos uma semana, foi aquela correria, tivemos que trabalhar hoje e ainda vamos trabalhar amanhã. Ah, você então deve estar bem cansado. Eu vou providenciar alguma coisa para comer enquanto você vai banhar-se. Temos aqui uma relação em nível de relativa confiança. A esposa não se contentou com a explicação inicial, ela quis detalhes. Pode ser até aceitável esse tipo de relacionamento. Ela está demonstrando interesse pelo que o marido faz. Aceitável desde que ele, não obstante cansado, esteja disposto, com disposição para dar as explicações solicitadas. Terceiro nível. Um homem chega em casa bem mais tarde do que de costume, após uma estafante jornada de trabalho que se prolongou até aquele horário.
Não pôde avisar a esposa porque o telefone com defeito, o celular dela, a bateria descarregada. Entra em casa silenciosamente. Não obstante, ela percebe a sua presença. É você, Rogério? Sim, querida, sou eu. Em breves momentos, ela está a seu lado. O que houve? Por que demorou tanto a chegar? Eu estava preocupada. Ah, meu bem, tivemos problemas no serviço. Problemas? Mas deve ter sido um problema muito grande para você se atrasar tanto assim? Sim, querida, realmente. Nós tínhamos uma semana para entregar o relatório mensal à matriz. Agora recebemos, de repente, um e-mail, que por sinal está na minha pasta, determinando que o relatório seja entregue amanhã sem falta. Trabalhamos hoje o dia todo, amanhã também teremos que voltar para o batente. Por isso eu atrasei. Posso ver o e-mail? O marido abre a pasta, mostra o e-mail. Mas que estranho. Esse e-mail não veio da matriz, ele veio de Ernesto Burghini. Sim, querida, o Ernesto Burghini é o nosso representante em São Paulo. Ele recebeu o comunicado da matriz e ele mandou a orientação. Ah, mas que estranho. Porque isso nunca aconteceu antes? Não, nunca aconteceu. Como é que a matriz muda uma orientação assim em cima da hora? Você não acha esquisito? É, realmente, a gente não sabe o que vai na cabeça dos nossos chefes. O fato é que eles mudaram e de repente nós tivemos que fazer essa correria. E ficou todo mundo trabalhando? Todo mundo. O José também? Sim, o José também, ele é o chefe da contabilidade. Ah, amanhã vou conversar com a Maria, sua esposa, para saber direitinho dessa história aí que está me parecendo muito estranha. Temos aqui uma relação de suspeita. A esposa já está duvidando do marido, sempre disposta a checar, a pegá-lo em contradição, a descobrir alguma coisa de errado que ele esteja fazendo. Mas pode ser pior. Quarto nível. Um homem chega em casa bem mais tarde do que de costume, após uma estafante jornada de trabalho que se prolongou até aquele horário. Não pôde avisar a esposa porque telefone com defeito, o celular dela, bateria descarregada. Entra em casa silenciosamente, não obstante, ela percebe a sua presença. É você, Rogério? Sim, sou eu, querido. Em breves momentos, ela está a seu lado, mãos na cintura, extremamente nervosa. Onde foi que o senhor esteve, hein? Onde foi que o senhor esteve? Não me venha com mentiras, ouviu? Não me venha com mentiras. Ora, meu bem, estive trabalhando, atendendo a problemas de serviço. Nós tivemos um e-mail da matriz determinando que o relatório seja entregue amanhã sem falta. Tínhamos uma semana. De repente, 2 dias apenas. Foi uma loucura. O memorando está aí na minha pasta, você pode ver. Mas você é um cafajeste sem vergonha? Você acha que eu vou acreditar nessa louca mentira? De um relatório que tinha uma semana e agora são 2 dias, amanhã mesmo eu vou lá na empresa, eu vou ter que ligar para a matriz, eu vou apurar isso tudo. E ai de você, quando eu descobrir o que aconteceu. Temos aqui uma relação em nível de descrença. A esposa simplesmente não acredita no marido. Está sempre vendo em tudo que ele fala ou faz traições infamantes. Casamento, quando chega num estágio dessa natureza, já está acabado. É impossível sustentar uma relação assim. É evidente que os níveis de comportamento de uma esposa em relação ao marido variam de pessoa para pessoa. Uma mulher disciplinada jamais trataria o marido como situamos o quarto caso. Mas é evidente também que se ele jamais lhe houvesse mentido, situando-se em todas as circunstâncias como um amigo fiel da verdade, ela jamais poderia colocar em dúvida as suas afirmativas, preservando relativa estabilidade no lar. Importante, portanto, que aprendamos a cultivar a verdade. Não apenas como uma demonstração de empenho no sentido de nossa renovação, não apenas no sentido de trabalhar pelo bem da humanidade, mas em favor de nossa própria renovação, em favor de uma existência mais digna, equilibrada e feliz. Em relação, para que nós nos compenetremos da necessidade de cultivar a verdade, é preciso considerar que a mentira jamais
resolve os nossos problemas. Apenas os transfere em ritmo de débito agravado. Eu posso mandar dizer ao credor que não estou em casa, mas a dívida vai aumentar. Haverá juros e correção monetária. E longe de facilitar a nossa vida, a mentira acaba por complicá-la. Porquanto o mentiroso torna-se escravo da mentira. Para sustentar a mentira inicial, ele é obrigado a mentir e mentir e mentir sempre, comprometendo-se moral e espiritualmente. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. O que disso passar procede do maligno. Esse procede do maligno a que se refere Jesus significa que a mentira chega sempre das faixas mais escuras da personalidade humana, com consequências sempre danosas para nós. No tesouro de nossas lembranças mais ternas da infância, há a figura de Pinóquio, boneco feito gente, cujo nariz crescia desmesuradamente sempre que ele incorria em erro, em mentira. É evidente que o nosso nariz não cresce quando mentimos. Se crescesse, muita gente mal poderia entrar em casa. Mas desajusta-se o nosso psiquismo, situando-nos diante dos benfeitores espirituais como portas que se abrem, diante dos benfeitores espirituais como espíritos imaturos que não merecem consideração. E diante dos malfeitores do além como portas abertas à sua influência sinistra. É preciso, portanto, que aprendamos a cultivar a verdade, não apenas como uma contribuição em favor da paz e da concórdia humana, mas em nosso próprio benefício, para que possamos aproveitar integralmente as oportunidades de edificação da jornada humana. Alguém poderia contestar, mas valerá a pena tanto rigor conosco? Nós estaremos em desvantagem no mundo onde as pessoas mentem até por comodidade? Responderíamos com outra pergunta. O que seria do cristianismo se a primitiva comunidade cristã mentisse para livrar-se do ciclo romano? Para os cristãos, uma simples mentiria: não, seu guarda, eu não sou cristão. Estariam livres da prisão, do circo, da fogueira, das feras famintas. Foi a fidelidade à verdade mantida pelos primitivos discípulos de Jesus uma das bases que permitiram ao cristianismo sobrepor-se às perseguições, ao apodo, à zombaria, para fixar-se na terra como supremo marco de luzes, como alicerce para a edificação do reino de Deus em todos os corações. É preciso considerar que os sacrifícios a que nos convoca a doutrina espírita não são tão difíceis, tão complicados. Ninguém está pedindo que morramos pelo espiritismo, mas que vivamos como espíritas, fiéis à verdade, conscientes de que nosso empenho nesse sentido é de importância fundamental para que o espiritismo se fixe na Terra, não como um mero repositório de fenômenos mediúnicos, mas como um vigoroso apelo à consciência humana para a edificação do reino de Deus em todos os corações. E é impressionante como a ação consciente de alguém voltada para o bem e a verdade acaba por envolver as pessoas, ainda que o exemplo parta da mais humilde criatura. Uma jovem muito pobre mudou-se para São Paulo e empregou-se na casa de abastada família. No segundo dia de trabalho, ela desempenhava as suas funções quando tocou o telefone. Foi atender. Chamavam o patrão ao telefone. Naquele momento, ele estava almoçando. Ela foi até a sala de refeições e lhe disse que estava sendo chamado ao telefone. A resposta veio rápida: diga que não estou. A jovem estremeceu. Desculpe, o senhor quer que diga que está almoçando? Ou que está ocupado? Não, diga simplesmente que não estou. O senhor vai me desculpar, mas isso eu não posso fazer. Ora, essa menina, por que não? Porque aprendi com meus pais que devemos falar sempre a verdade para merecer o respeito e a confiança das pessoas.
Mas você não vai mentir, vai apenas transmitir um recado. Mas se for mentira, eu estarei mentindo também. Você é minha empregada e tem que fazer o que eu mando. O senhor vai me desculpar, mas isso eu não posso fazer. Será demitida. Desculpe, mentir não posso. E o patrão não teve alternativa senão ir atender ao telefone, extremamente irritado, prometendo a si mesmo que naquele mesmo dia providenciaria junto à sua esposa, que estava ausente, para que aquela atrevida fosse sumariamente demitida. Mas, não obstante voluntarioso, impetuoso, ele era um homem inteligente, dotado de sensibilidade. À tarde, na sua fábrica, ele não conseguia esquecer o episódio. Aquele exemplo nunca visto de dedicação à verdade, principalmente por partir de uma humilde serviçal doméstica. E ele conversava com um amigo: eu estou arrasado. Aquela jovem mora na minha casa. Se eu a despedir, ela vai perder o seu emprego, vai perder o seu lar, a sua moradia, o seu ordenado, a sua segurança. No entanto, não vacilou em perder tudo isso por amor à verdade. Eu, bem posto, homem rico, poderoso, pretendendo que ela mentisse. Por quê? Apenas por comodismo de minha parte. De retorno ao lar, à noitezinha, mandou chamar a serviçal. Quero lhe pedir desculpas pelo que aconteceu. Não pretendo demiti-la. Pelo contrário, vou aumentar o seu ordenado. Sei agora até onde vão a confiança e o respeito que você merece de todos nós. Bem, minha gente, com esse edificante episódio da serviçal doméstica que não mentia, podemos encerrar os nossos comentários a respeito da mentira. Como dissemos, procuramos tão somente demonstrar como a abordagem mais efetiva de um tema pode nos conscientizar de uma falha de comportamento, ajudando-nos a superá-la. A mentira é apenas um tema, há muitos outros. Prepotência, agressividade, orgulho, egoísmo, vaidade, luxúria, sensualidade, agressividade, avareza, sempre apontados como geradores dos males humanos, mas examinados de luneta, de longe, quando pedem o concurso do microscópio, para que os analisemos de perto e nos analisemos em função deles. De outra forma, se assim não fizermos, o conhecimento espírita vai representar para nós mero acréscimo de responsabilidade. Nós vamos cair simplesmente no conhecimento vazio. Como aquele menino que lá na escola ouviu a professora falar longamente a respeito dos malefícios provocados pela mosca. Ele ficou admirado. Jamais poderia imaginar que um bichinho tão pequeno provocasse males tão grandes. À tarde, ele na sua casa, tranquilamente tomando a sua refeição, enquanto moscas voejavam e pousavam nos alimentos, sem que ele as afugentasse. Ele não conseguiu transferir o conhecimento adquirido na escola para a sua vida de relação. Caiu no conhecimento vazio. Tudo aquilo que a professora falou não significou nada para ele. E tudo aquilo que o Espiritismo nos fala não vai significar nada para nós se nós não internalizarmos pela reflexão, pelo empenho, pelo esforço por superarmos as nossas tendências inferiores. Até no sentido, como dissemos de início, no sentido de que o Espiritismo possa ser propagado fundamentalmente pelo nosso exemplo. Porque não há melhor maneira de demonstrar a excelência dos princípios espíritas senão aplicando-os em nossa própria vida. Diz Alex Carrel, em O Homem, esse Desconhecido: quando contemplamos dessas raras pessoas, cuja vida é orientada por um ideal de perfeição moral, não podemos deixar de nos sentir maravilhados. A beleza moral é um fenômeno espantoso que jamais se esquece. Dá àqueles que a possuem um estranho e inexplicável poder. Muito mais do que a ciência, a arte, a filosofia, a religião, a beleza moral é o alicerce da civilização. O grande médico tinha razão. Os idealistas autênticos
inspirados em nobres ideais voltados para o bem e a verdade, tornam-se inesquecíveis. São eles os gloriosos construtores do reino de Deus, herdeiros desse conhecimento maravilhoso, legado pelos benfeitores espirituais por intermédio de Allan Kardec. Somos convocados a esse mesmo empenho, a esse mesmo esforço, não por virtudes que não possuímos, mas em virtude de um vigoroso processo de conscientização disparado pelo conhecimento espírita. E nesse empenho, sem o qual o Espiritismo representará para nós mero acréscimo de responsabilidade, não podemos esquecer aquele que, muito mais do que um idealista, foi a personificação dos mais belos e nobres ideais humanos, Jesus. Eu sou a videira, vós sois as varas. Aquele que permanece em mim e no qual eu permaneço, dá muitos frutos, pois sem mim nada podeis fazer. Diz Emmanuel, Jesus é o supremo guia. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça asseverou ele nesta passagem do Evangelho de João, e o seu espírito sublime representa a árvore da vida, e os discípulos sinceros as frondes promissoras. Sem a essência de sua grandeza, todas as edificações humanas estão destinadas a perecer. O mundo, diz Emmanuel, está repleto de elementos educativos, mas em se tratando de nossa adequação aos valores do bem e da verdade, não há outro caminho senão aquele preconizado por Jesus no seu Evangelho de verdade e vida. Fundamental, portanto, meus irmãos, que sejamos conscientes das nossas responsabilidades como espíritas e nos disponhamos realmente a cultivar os valores do bem e da verdade, para que possamos até mesmo decifrar os enigmas da existência humana, da jornada pela Terra. Como nos diz Castro Alves, em psicografia de Francisco Cândido Xavier. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. Em meio dos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde há uma presa, foge a luz, foge a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se converte em perfume na corola de uma flor. A flor que terna, expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve, na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopro dos escultores, transformando a pedra em flores em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir e mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes, se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta tirânico e lutador, é Céline com sua arte ou Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. A lição de humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ecoa,
pelo universo inteiro ressoa. Para frente caminhai, o amor é luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Jesus nos abençoe.